Então, bom dia, iniciando a aula de Química, aula de número 14, onde o nosso assunto é a osmocopia. O que vem a ser osmocopia? Para a gente entender o que é osmocopia, tem que entender o que é a osmose. A osmose, na verdade, é a passagem de solvente, ou seja, de água, de uma concentração, de uma solução menos concentrada para uma solução mais concentrada. Tá? Se a gente analisar essa concentração aqui, a gente tem 5 gramas por litro. Tá? Aqui tem 500 ml, quer dizer, a gente vai ter 2,5 gramas. E aqui a gente tem uma solução de 100 ml com 50 gramas por litro. Tá? Então, a água sempre vai passar do lado menos concentrado para o lado mais concentrado para tentar igualar as concentrações. Isso é, assim, fundamental, né? Então, como a osmoscopia estuda a osmose, é fundamental saber o que é esse fenômeno. Para isso, vamos utilizar as soluções abaixo, que estão separadas por uma membrana semipermeável. Quer dizer, membrana semipermeável, ela vai selecionar o que atravessa por ela. Então, observa-se que a solução 1 contém uma concentração de 5 gramas por litro e um volume de 500 ml, enquanto a solução 2 possui uma concentração de 50 gramas por litro e um volume de 100 ml, separadas por uma membrana semipermeável. A solução 2 é mais concentrada que a solução 1 e, por isso, a osmose deve ocorrer entre elas. A osmose obrigatoriamente deve acontecer da solução 1 para a solução 2, já que a 1 é menos concentrada. Então, vai contra o gradiente de concentração. Durante essa ocorrência, parte do solvente atravessa a membrana, ou seja, a água, né? Semipermeável, fazendo com que o volume da solução 2 aumente e o volume da solução 1 diminua, até que ambas as soluções passem a apresentar a mesma concentração. Isso a gente chama de isotonia, quer dizer, iso igual, né? As duas soluções estão com a mesma concentração. De acordo com a osmoscopia, a osmose realiza-se porque a pressão máxima de vapor do solvente na solução menos concentrada é maior do que a do solvente na solução mais concentrada. Agora, se quisermos impedir a ocorrência da osmose, basta exercer uma pressão sobre a solução mais concentrada. Essa pressão que é exercida sobre a solução mais concentrada para bloquear ou até inverter a osmose é denominada pressão osmótica e é representada pelo símbolo π. Ela deverá ser diretamente proporcional à concentração da solução. Então, interpretações possíveis sobre a pressão osmótica. Segundo as conclusões da osmoscopia, cada solução apresenta uma pressão osmótica, uma vez que está se relacionando com a concentração. Característica presente em toda a solução. Então, na comparação entre meio ou uma solução e outra, podemos utilizar os seguintes termos. Hipertônico, quando o meio apresenta uma pressão osmótica maior que o outro. Hipotônico, quando um meio apresenta uma pressão osmótica menor que o outro. E isotônico, quando os dois meios ou soluções apresentam a mesma pressão osmótica. Esses termos também podem ser aplicados em relação à concentração. Assim, na comparação entre as pressões osmóticas de duas soluções, A e B, por exemplo, representadas por πA e πB, podemos afirmar que, se a pressão osmótica de A e B forem iguais, os meios ou as soluções serão isotônicas, ou seja, o π de A vai ser igual ao π de B, ou seja, as pressões osmóticas, né, serão iguais.
Se a pressão osmótica de A for maior que a pressão osmótica de B, o meio A será hipertônico em relação à solução B. Então, a pressão osmótica de A vai ser maior que a pressão osmótica de B. E, ao contrário, aqui, se a pressão osmótica de B for menor que a pressão osmótica de A, o meio B será hipotônico em relação a B. Portanto, a pressão osmótica de B menor que a pressão osmótica de A. A fórmula para a gente calcular a pressão osmótica. Então, pressão osmótica igual a molaridade, né, que é a concentração em mol por litro, que multiplica a constante geral dos gases, que é 0,082 para a pressão quando está em atm, ou 62,3 para a pressão em milímetro de mercúrio, que multiplica a temperatura que deve estar em Kelvin. Se o exercício fornecer a temperatura em Celsius, tem que fazer a transformação. Ou seja, apenas somar com 276. Como a concentração em mol por litro apresenta uma fórmula particular conforme a representação a seguir. Então, molaridade igual a massa do soluto sobre a molaridade do soluto que multiplica o volume. Então, a gente pode substituir na fórmula da pressão osmótica. Então, a pressão osmótica vai ficar M1, que é a massa, multiplicado pela constante geral dos gases, multiplicado pela temperatura em Kelvin, dividido por molaridade vezes o volume. Caso o soluto presente na solução seja iônico, ou seja, forma íons, né, devemos utilizar o fator de correção de Van 't Hoff, que é representado pela letra I. Então, na expressão do cálculo da pressão osmótica, vai ficar pressão osmótica igual molaridade, que multiplica a constante geral dos gases, que multiplica a temperatura em Kelvin e que multiplica pelo fator Van 't Hoff. Então, o fator Van 't Hoff, ele é utilizado para calcular e analisar os efeitos coligativos em soluções iônicas. É definido como a relação feita entre o número total de partículas finais em relação às iniciais nas soluções iônicas, por ser expresso matematicamente pela fórmula. Então, o fator Van 't Hoff igual 1 mais o grau de dissociação, que multiplica Q menos 1. Vamos ao primeiro exercício, acho que eu só fiz um hoje. Só temos um exercício aqui. Mas ele engloba bastante coisas aqui. Então, vamos lá. O ponto de congelamento de uma solução contendo 9,24 gramas de hidróxido de potássio em 1,100 gramas de água, ou seja, 1,1 kg, né? É igual a menos 0,519 graus Celsius. Determine o fator de Van 't Hoff desse hidróxido. Ele forneceu o dado, né, o Kc, que é 1,86 graus Celsius por quilograma por mol por litro. Então, aqui é a variação da temperatura. Tá? Variação do Tc igual o Kc, que multiplica a molaridade, que multiplica o fator Van 't Hoff. Aqui a gente pode transformar a fórmula, né? Ou seja, o fator Van 't Hoff igual variação da temperatura dividido pelo Kc pela molaridade. Então, lembrando aqui, ó, que a variação de temperatura do congelamento, como é menos 0,519, o sinal negativo não faz parte dos cálculos, nesse caso,
porque ele só indica que o ponto de congelamento diminuiu. Que a nossa, né, a crioscopia trabalha assim. O Kc, a constante crioscópica específica para cada solvente. Ele forneceu como dado sendo 1,86 graus Celsius por quilo por mol por litro. E ele está pedindo a molalidade e o fator Van 't Hoff. Então, assim, precisamos primeiro descobrir o fator ou o valor da molalidade por meio da fórmula N1 sobre M2. Mas também não temos o N1, né? Então, a gente primeiro vai ter que calcular o N1 para depois poder jogar nessa fórmula aqui e calcular a molalidade. Então, ele forneceu a massa, né, que é 9,24 gramas, e a molaridade, 56 gramas por mol. Então, fazendo a conta, a gente vai achar o número de mols, que dá 0,165. Então, substituindo esse valor e encontramos a molalidade. Então, 0,165 mol dividido por M2, que ele forneceu, a massa do solvente, 1,100, ou seja, isso vai dar 0,15 mol por quilo. E, por fim, então, a gente pode substituir esse valor na fórmula do fator Van 't Hoff. A variação de temperatura que ele forneceu, né? Zero, ó, não entra o sinal negativo aqui. Então, vai ficar só 0,519 dividido por 1,86, que multiplica 0,15. Ou seja, o fator Van 't Hoff vai dar 1,86. E assim a gente encerra a aula de hoje e encerra a gravação.